Olá, eu sou José Aguiar e hoje estou aqui para falar da minha trajetória como artista. Eu sou um quadrinista, sou um autor de histórias em quadrinhos. Por que quadrinhos? Porque eu acho que é uma das formas de arte mais incríveis que existem. Eu amo trabalhar quadrinhos porque eles são uma arte de recursos ilimitados, que sempre se reinventa, que fala do nosso cotidiano, que sempre fala do seu tempo, que nos ajuda a refletir sobre quem nós somos enquanto sociedade. Então, ser um autor de quadrinhos, para mim, é uma forma de tentar fazer um mundo melhor. E dividir isso com as pessoas, até com aqueles que não são habituados a ler história em quadrinhos, é uma grande satisfação para mim como artista e um grande desafio que preciso me reinventar a cada trabalho para chegar cada vez mais longe com o que eu faço. Mas como é que eu comecei a trabalhar com histórias em quadrinhos? Eu comecei muito cedo. Eu comecei a publicar aos 14 anos de idade, mas me tornei profissional já aos 16 anos, publicando no antigo Jornal do Estado, hoje chamado Bem Paraná, onde publiquei tiras de humor. Ao mesmo tempo, quando eu era adolescente e iniciei meu trabalho como autor de tiras em jornal, eu descobri a Gibiteca de Curitiba, que eu comecei a frequentar primeiramente como curioso, depois como aluno e mais tarde me tornei professor. Eu lecionei na Gibiteca de Curitiba por cerca de 10 anos continuamente. Hoje ainda realizo palestras, lançamentos, workshops, né? Eu faço muitas atividades em parceria com a Gibiteca porque eu acredito que ela é talvez um dos corações pulsantes da linguagem dos quadrinhos na cidade de Curitiba e no Brasil também. Tanto que quando eu era adolescente me juntei a um grupo de amigos e criei um núcleo de quadrinhos para a cidade, onde a gente já fazia eventos, palestras, debates, coisas que iriam mais tarde fomentar outros eventos maiores. Olá, o assunto aqui é o José Guiar, eu sou o Fulvio Pacheco, coordenador da Gibiteca de Curitiba e queria falar um pouco sobre o Zé, que é uma figura central e singular dentro da produção enorme de quadrinhos que a gente tem em Curitiba. É uma figura muito ligada à Gibiteca de Curitiba, presente em toda a história, em praticamente toda a história da Gibiteca, uma pessoa com um traço único, com um traço singular, né? Como eu falei, um dos principais nomes dentro da produção de quadrinhos aqui de Curitiba. Junto com os meus colegas que se juntaram a mim na Gibiteca para produzir uma cena local de quadrinhos, que na época era uma coisa muito escassa, eu criei um personagem coletivo chamado Gralha, que era uma paródia de super-herói, né? Uma versão que brincava com os ícones da cidade, da cultura local, desde o pinhão, a araucária e a própria figura da Gralha, trazendo o universo dos super-heróis para Curitiba. Esse projeto fez muito sucesso no jornal Gazeta do Povo, tanto que ele foi publicado em formato de livro, foi premiado, virou filme, virou peça de teatro. Então foi um projeto muito bacana, mas que acabou terminando e isso aconteceu justamente quando o jornal decidiu que abria um espaço para tirinhas de humor em vez de aventura. Então eles queriam um material voltado ao público adolescente. E esse material que eu criei foi a série Folhetim. Folhetim foi onde nasceu a minha principal personagem, a Malu. É uma personagem cujas histórias se passam em Curitiba, é uma adolescente. Em 2005, com ela, eu venci o primeiro concurso internacional de quadrinhos realizado pelo Sesc São Paulo e pela editora Devir. Então, com isso, eu consegui publicar meu primeiro livro, que foi chamado Folhetim, que era mesmo o nome das tiras. Hoje, a Malu, ela tem uma série própria e tem também webcomics, que são publicadas no site dela, maluca.com.br. Ela me rendeu nomeação para vários outros prêmios, como roteirista, como ilustrador, como melhor livro, né? E também ela foi publicada tanto na Gazeta do Povo, como no jornal O Globo, como no Jornal do Estado, e também na revista cultural Curitiba Apresenta. Então ela está sempre por aí. Desde 2004, eu tenho conseguido divulgar meu trabalho internacionalmente. Eu tenho conseguido publicar em países como a França, como a Alemanha, Itália, Portugal, também nos Estados Unidos. Ou seja, eu tenho conseguido levar os quadrinhos que são produzidos aqui em Curitiba, no Paraná, para além das fronteiras do Brasil, levando um pouco da nossa cultura, do nosso sotaque. Uma das minhas histórias em quadrinhos mais importantes é a infância do Brasil. Obra que surgiu a partir do momento que me tornei pai. Porque quando eu me tornei pai, eu comecei a pensar de como é que foi a infância dos meus pais, dos meus avós, como é que foi a infância em outras épocas e em outros lugares. Eu acho que o tema infância é muito negligenciado. Eu não proponho soluções, mas eu proponho um olhar ao passado. É olhar para o passado para refletir sobre o nosso presente. Então eu reconto a história do Brasil pela perspectiva de como foi difícil ser criança e como isso ainda é, sempre fazendo um paralelo com o presente. Além de ter sido finalista do Prêmio Jabuti de Literatura,
A Infância do Brasil ganhou os prêmios Leblanc, de quadrinhos, e Minuano de Literatura da Feira do Livro de Porto Alegre. Eu posso falar do José Aguiar, autor, que eu conheci lá na época que fazia o Gralha, junto com outros autores de Curitiba. Depois passou a fazer séries autorais que me encantam, como o Folhetim, ou mesmo O Mundo da Malu. E o José Aguiar também ele é meio multitarefa, é por isso que eu me identifico muito com ele. Ele trabalhou como curador de eventos, deu vida à Gibicon, o melhor nome de eventos de quadrinhos nacionais, e também foi uma das mentes criativas do Cena HQ. Eram adaptações teatrais, de uma maneira muito criativa, em que os atores liam os quadrinhos nacionais e interpretavam para o público. Algumas obras que eu editei, eu tive o prazer de ver adaptadas ali, e realmente é um trabalho muito bacana, que mostra a força do quadrinho, né? E especialmente como ele pode ser transposto para outras mídias. Em 2011, eu fui co-criador e também curador da Gibicon, evento do qual eu participei até o ano de 2012, realizando o quê? Uma série de palestras, eventos, debates. Então eu acho muito, muito importante a gente lembrar de que a Gibicon foi um evento marcante, porque ele foi o primeiro que mostrou que sim, era possível a cidade abraçar a cultura dos quadrinhos e é possível sim que uma nova geração venha e vá mais longe ainda, né? Eu tenho participado de eventos internacionais como o FIC, a CCXP, tenho participado do Multiverso Comic Con e participei de vários outros na Europa. Também estive nos festivais de Portugal, da Alemanha, na França, como convidado, o que para mim é uma grande honra. Olá, eu sou Marder Machado e posso dizer que acompanho a carreira do José Aguiar desde o início. E nesse período, já se vão muitos anos, é possível verificar o crescimento dele como artista, no traço, na forma de criar suas histórias, mas também nos temas, né? A cada novo trabalho, ele se supera com temas cada vez mais pertinentes, com abordagens assim bem profundas sobre temas que fazem parte do nosso cotidiano e que muitas vezes a gente não dá a atenção devida. É muito bom para mim perceber o crescimento de um artista do calibre do José Aguiar e poder não só acompanhar, mas apoiar sempre os trabalhos que ele faz, seja em tirinhas, seja em álbuns, seja em livros, seja nas palestras, nos cursos que ele ministra. O José Aguiar é um artista completo na área ao qual ele se dedicou, na área dos quadrinhos, na área da boa narrativa da oitava arte. Durante a minha carreira, eu trabalhei em parceria com vários autores, fiz parte de vários projetos coletivos, trabalhei também para grandes editoras, né, do Brasil e de fora também, mas a partir do momento em que eu criei meu próprio selo independente de quadrinhos, a Quadrinhofilia, né, e através dela eu comecei a investir nas leis de incentivo, escrevendo meus projetos, buscando realizar minhas próprias ideias autorais, a minha carreira ela seguiu por um outro rumo, onde pude finalmente, graças a esses mecanismos de fomento, buscar a minha própria voz como autor, a minha própria voz como pessoa preocupada em reverter, através de quadrinhos, socialmente, de uma maneira positiva. Eu podia trabalhar numa obra que falasse de coisas que me são importantes, coisas que são importantes para o mundo também, porque eu acho que os quadrinhos têm um grande poder transformador na sociedade. E eu imagino que cada ação que eu faço, além de gerar a obra em si, que não acaba na obra, mas que reverbera na forma de doação de livros, quadrinhos disponibilizados gratuitamente na internet, ou então as palestras, os cursos, workshops, oficinas que eu dou para as crianças e adolescentes, ou mesmo para a formação de professores, seja no Solar do Barão, seja em um centro cultural, seja na periferia. Tudo isso é uma forma que eu tenho de reverter para a sociedade o que esses mecanismos de subsídio e de incentivo à cultura me propiciam. Então eu me torno um autor mais pleno, não só para realizar uma obra autoral, mas sim por também estar dialogando diretamente com o público que eu quero. Quem é esse público? Não só quem já está acostumado a ler quadrinhos, mas quem quer conhecer mais, quem quer ter uma janela maior para o mundo, porque os quadrinhos abriram as portas do mundo para mim.
Eu venho de uma casa onde não haviam livros, os quadrinhos foram minha primeira leitura. Eles me levaram até a Gibiteca, lá eu me tornei aluno, lá eu me formei professor, então a partir daí me tornei quem eu sou hoje. Então é muito bom poder apresentar esse caminho para outras pessoas também.